Agora, gente, matéria do Globo. Matéria não assinada do Globo aqui. Gente, a gente vai falar de futebas agora. Vocês gostam de futebas? Vasco. Vocês viram que no Dessa Letra Show, o Cauê e o Lodi começaram falando de futebol, né? Por conta do patrocínio deles, e eu fiquei assim. Eu fiquei tipo, eu não sei o que fazer com as minhas mãos, sabe? Enquete, Vasco? Sim. Eu vou votar sim, eu posso votar. Sim, vou votar que sim. Eu fiquei que nem um manequim, né? Mas é isso, matéria aqui do Globo. Lucas Moura, do Tottenham, que é jogador de futebas, né? E Tottenham é um time de futebas, tô traduzindo pra quem não sabe. Declara voto em Bolsonaro e viraliza ao comparar comunismo e nazismo. Na nossa política, na nossa sociedade, a gente vê como é que tá o Brasil. Então não tem problema nenhum em expor minha opinião sobre isso. Eu sou um cara conservador de direita, né? Um cara que defende os princípios cristãos, família. E acho que nessa... Não tem como fugir, cara. A gente não pode, assim... Primeiro que eu não vejo nenhum candidato ideal, esse cara é o top dos tops, não conheço ninguém, longe disso. Ninguém, a gente tá longe disso. Mas não tem como negar que o Bolsonaro é o cara que mais se aproxima do que eu acredito, né? Da ideologia que eu acho que é a correta para o nosso país, né? O outro lado, o Lula defende praticamente tudo que eu sou contra, né? A ideologia de esquerda, socialismo, no mais alto nível, comunismo, é um retrocesso, acho que não tem nada diferente do nazismo e comunismo. E, cara, eu acho que a gente não pode voltar nesse retrocesso. E sem contar os casos de corrupção, né? Então, assim, não tem como voltar. Assim, Bolsonaro tem, cara, discorda de várias coisas que ele faz, que ele fala, tem muitas críticas a fazer. Agora, defender Lula, acho que é praticamente impossível. Então, essa, cara. A gente não tem nenhum candidato assim. Eu falo, poxa, esse cara defende 100% do que eu acredito tal. Então, tem que ir no que eu acho que mais se aproxima, né? Sim, não tem como fugir disso. Mas eu acho legal porque acho legal você se posicionar. Primeiro que a gente está vivendo uma ditadura onde ninguém pode se posicionar se não for à esquerda. Se você quer democracia, você tem que permitir que as pessoas, né? Você vem aqui e fala o que você está falando hoje, capaz da manhã o Casagrande escrever dizendo que você não deveria falar. Eu falei, mas você quer democracia, mas o cara não vai falar, porra. Deixa o cara falar o que ele quiser. Aí depois a gente fala só de futebol, o pessoal fala, poxa, mas jogador não é burro, não sei o quê, isso e aquilo. E a gente sabe que existem nichos, né, Lucas? Então, tem um nicho da música da MPB, onde é todo mundo quase esquerda. O meio jornalístico, todo mundo esquerda. No meio do futebol, a maioria é de direita. Né? A grande maioria dos jogadores. Acredito que sim. Né? A grande maioria que a gente conversa, que a gente vê, a grande maioria é de direita. Eu vi isso de passagem no Twitter, gente. Eu vi um post dele que tinha tipo 30 milhões. 30 milhões é foda. 30 milhões de likes. Era 30 mil, tá? 30 mil likes dele falando que o comunismo matou 3 trilhões e o nazismo matou 3 trilhões, logo eles são iguais, sabe? O jogador brasileiro Lucas Moura declarou nesse sábado seu voto no presidente Jair nas próximas eleições. O atacante do time inglês Tottenham fez uma postagem nas redes comparando o comunismo ao nazismo e afirmando que os dois são aberrações. A postagem viralizou nas redes sociais. Lucas Moura, eu te faço um convite. Se você quiser colar aqui no canal pra gente trocar uma ideia sobre comunismo, eu abro espaço, assim, o dia que você quiser. Seria um prazer imenso conversar sobre comunismo com você, sinceramente. E eu tô falando isso sem ironia nenhuma, tá? A gente pode conversar sobre comunismo. Tudo que você quiser saber, eu respondo, porque eu sou comunista já há bastante tempo e é meu trabalho saber falar sobre. A publicação se refere a uma explanação que o atleta disse numa entrevista ao youtuber Rica Perrone. Moura disse na entrevista gostar de opinar sobre questões além do universo esportivo. E relembrou ter sido duramente criticado em 2018 ao declarar voto em Bolsonaro. Eu não consigo deixar de ver como Moura disse na entrevista que gosta de opinar sobre coisas que ele não domina. Mas enfim. Abre aspas. Eu sou um cara conservador de direita, que defende os princípios cristãos de família. Eu não vejo nenhum cara ideal, o top dos tops, a gente está longe disso. Mas não tem... Acho que ele tá falando de quem ele vai votar, né? Mas não tem como negar que o Biruliro é o cara que mais se aproxima do que eu acredito, da ideologia que eu acho que é a correta para o nosso país. O Lula, do outro lado, defende tudo que eu sou contra. Ideologia de esquerda, socialismo no mais alto nível. Comunismo é um retrocesso. Novamente, agora confirmado. Moura disse na entrevista que gosta de opinar sobre coisas que ele simplesmente não domina. Não tem nada diferente entre o nazismo e o comunismo. E não vejo como a gente voltar a isso retrocesso. Nossa, difícil de ler isso aqui. Disse Moura afirmando que defender Lula é praticamente impossível. Nossa, aqui tem uma explicação do Globo do que é comunismo. O comunismo é uma doutrina política e econômica, enquanto o nazismo é uma ideologia que pregava extermínio de minorias como judeus, homossexuais e negros. Após a postagem, as redes do atleta receberam inúmeros comentários com críticas e endosso à fala do jogador. Tá, pelo menos dos males o menor. Pelo menos eles não corroboraram com essa teoria da ferradura estúpida. Eu já tava esperando o pior. Pro Globo tá ótimo. Tá ótimo. Então, de uma certa maneira, sim,
O comunismo é uma doutrina política e econômica, de fato, mas o nazismo é uma ideologia que pregava extermínio de minorias como judeus, homossexuais e negros. Também é verdade. Só que, aí, só complementando aqui, e não tô criticando, pro Globo tá show, sabe? Tá show. Mas a gente sempre evita definir o nazismo só por isso, tá? Só por isso. Por quê? Porque isso esconde outros fenômenos semelhantes. E isso faz com que fenômenos como o Trump, o Orbán, o Bolsonaro, o Duterte, esses caras, não sejam categorizados como fascistas, por exemplo, porque eles não pregam abertamente o extermínio de judeus. Então, o extermínio de judeus, gente, é só o exterior. É a manifestação da violência específica do fenômeno nazista alemão, tá? O fenômeno fascista como um todo, ele tem uma configuração que precisa ser exposta, porque senão esses outros fenômenos fascistas se autoproclamam totalmente diferentes do nazismo. Por exemplo, definir o nazismo pelo extermínio dos judeus é a gente desviar um pouco do cerne da questão do que faz ele ser um fenômeno nazifascista. Mas, obviamente, isso aqui não é mentira. E o Tottenham tem uma forte ligação com os judeus. Ele condenou o nazismo, né? Se ele endossasse o nazismo. Ele só fez essa teoria da ferradura estúpida. E alguém perguntou aí no chat o que é teoria da ferradura estúpida? Imagina uma ferradura assim. Imagina que o espectro político na cabeça dessas pessoas é uma ferradura. E os extremos se aproximam. Então a extrema esquerda se aproxima da extrema direita. Eles são parecidos, né? E aí o que é iluminado é o centro. É o centro iluminado que vai pro espaço, assim, ó, na piroca do Jeff Bezos e coloniza o espaço como o centro iluminado que ele é. É uma teoria totalmente idiota, não faz o menor sentido. E que é como o João Carvalho diz, a ferradura tem que ficar no casco. O nazismo foi o primeiro fenômeno fascista da história? Não. Nem o fascismo foi o primeiro fenômeno fascista da história. Antes do fascismo já tinha a Action Française, por exemplo, e tinha o integralismo lusitano antes. Só que por que a gente chama o fascismo de fascismo com o nome italiano? Porque o fascismo foi o primeiro fenômeno dessa categoria que ficou muito grande, que realmente conseguiu mobilizar massas. Então por isso que a gente chama, na década de 30, né, de Fatio. Na década de... Eu falei 30? É de 20, desculpa. Na década de 20, ele começa a ficar muito grande, mobilizar muita gente, e aí esse tipo de fenômeno acaba sendo denominado como fenômeno fascista por conta do fenômeno italiano.